Fala pessoal, tudo bem? Grande prazer estar de volta com vocês para mais um ano. A gente está junto, vendo coisas legais sobre matemática aqui no QG do Enem. Meu nome é Sandro Davidson, eu sou professor de matemática. A gente, no ano de 2015, encontrou uma prova do Enem bastante diferente dos anos tradicionais. Se você pegar as provas do Enem anteriores ao do ano passado e comparar com o ano passado, você consegue perceber uma nítida diferença, né? Os alunos reclamaram bastante sobre o tempo que eles tiveram para a execução da prova, né? A prova foi muito cansativa, em particular a prova de matemática foi muito cansativa também, junto com o dia de linguagens, tá? E num segundo aspecto, a prova de matemática ela apareceu num nível de dificuldade acima do tradicional do Enem. Então isso nos leva a crer que a prova do Enem está ficando cada vez menos superficial e ela está se aproximando cada vez mais de uma prova conteudista. Então é necessário que o aluno ele entenda os conceitos, ele consiga entender o mundo que o cerca, o mundo que ele vive, e ele consiga aprender e aplicar os conceitos de matemática nos problemas que ele vai encontrar. E ele tem que estar preparado para questões muito fáceis, questões médias e questões difíceis que ele pode encontrar na prova do Enem. Então nosso objetivo aqui, pessoal, é que vocês entendam realmente os assuntos que vocês estão aprendendo, que vocês aprendam de verdade os conceitos e que vocês possam conseguir aplicar esses conceitos em problemas de variados níveis de dificuldade. E esse é o nosso objetivo, tá? Durante esse ano a gente vai falar sobre coisas como sólidos, inscrição e circunscrição de sólidos em esferas, que em particular é o tema da nossa aula de hoje, tá? E durante um bom tempo a gente vai falar sobre círculo trigonométrico, trigonometria básica, operações com arcos, equações, funções trigonométricas, que é um assunto que ele aparece bastante nas provas de vestibular que vocês vão fazer, tá? E, fechando o nosso curso, a gente vai falar algumas coisas importantes sobre geometria analítica, sobre plano cartesiano, sobre equação de reta, que também é um assunto que vem aparecendo com frequência na prova do Enem, tá bom? Então, hoje o tema da nossa aula de hoje é um tema, ele é bastante simples, tá? O entendimento do assunto ele é bastante simples. O que muitos alunos têm dificuldade nesse tema específico é na aplicação em exercícios, tá? Então, a gente vai tentar hoje tirar um pouquinho esse mistério sobre inscrição e circunscrição de sólidos, tá? Eu vou tentar passar para vocês os bizus relativos a cada figurinha, o que você precisa saber. Em essência, o bizu é um só, e eu vou dizer para você exatamente qual é esse, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. É uma aula que você precisa entender algumas coisas antes da gente começar a fazer contas. E aí, a partir disso, a gente vai fazer alguns exemplos, vai fazer algumas continhas, e aí eu espero que você domine esse assunto, beleza? Vamos lá, dá uma olhada aí, pessoal. Hoje o nosso assunto vai ser inscrição e circunscrição de sólidos, tá bom? Antes da gente começar essa aula, eu preciso que você entenda algumas definições básicas no comecinho, tá? Inscrição e circunscrição. Olha para cá, pessoal. Em matemática, um primeiro segredo que eu te ensino é o seguinte. Antes de você começar a aprender a fazer exercícios, você precisa entender as definições. Tem muitos alunos que não sabem as definições de algumas palavras-chave em matemática, né? Inscrição, circunscrição, bissetriz, mediatriz. Então, quando ele não entende essas definições, ele acaba ficando perdido nos assuntos. Então, eu preciso que você entenda exatamente qual é o conceito de inscrição e o conceito de circunscrição, tá bom? Para fazer isso, eu vou primeiro pegar uma figurinha na geometria plana para você entender, para você relembrar o que você sabe, e a gente vai aplicar esse conceito lá na geometria espacial. Como é que você inscreve e circunscreve sólidos, tá bom? Então, olha aqui. Eu peguei uma figurinha básica, que é uma figurinha da geometria plana. Se você olhar com atenção, você vai conseguir enxergar dois pentágonos, que são esses pentágonos azuis aqui, que eu estou sinalizando com a setinha, tá bom? E tem uma circunferência vermelha entre eles, tá bom? Olha, eu preciso que você olhe inicialmente para esse pentágono mais interno. Eu vou escrever aqui, ó, interno, tá bom? Dá uma olhadinha para esse pentágono mais interno. Se você olhar esse pentágono mais interno, você consegue perceber que os vértices desse pentágono, né, esses vértices do pentágono, eles são pontos que pertencem à circunferência. Então, como os vértices do pentágono, eles pertencem à circunferência, ou seja, eles estão em cima da circunferência, você fala que esse pentágono mais interno, ele está inscrito à circunferência, tá? É só você lembrar do prefixo in, que significa interior, interno, de dentro.
Então, como o pentágono ele é interno, os vértices do pentágono estão sobre a circunferência, você fala que esse pentágono é um pentágono inscrito. Fechou? Bom? Agora, dá uma olhada nesse pentágono mais externo. Vou escrever aqui, ó, externo. Tá? Como ele é um pentágono mais externo, agora repara que os vértices dele não estão em cima da circunferência. Agora, qual é a posição, o posicionamento da circunferência em relação ao pentágono? Olha com atenção. Se você olhar essa circunferência ela é tangente aos lados. Esses pontinhos vermelhos que eu estou marcando aqui são os pontos de tangência da circunferência em relação a esse pentágono. Então, esse ponto aqui é um ponto de tangência. Ponto de tangência. Ou seja, a circunferência só está encostando internamente nos lados do pentágono. Como o pentágono ocupa uma posição mais externa em relação à circunferência, e a circunferência, por sua vez, tangencia interiormente os lados desse pentágono, você fala que esse pentágono externo ele é um pentágono circunscrito. Tá bom? Beleza? Então, ele é um pentágono circunscrito. Então, olha para cá. A ideia de inscrição e circunscrição é basicamente essa. Inscrito é estar dentro, circunscrito é estar fora. Mas não é dentro e fora de qualquer jeito. Para alguma coisa, em geral, estar inscrita, na geometria, os vértices desse polígono ou do poliedro que está dentro de um outro polígono ou poliedro que você está olhando, os vértices dele têm que pertencer à figura exterior. Tá? E no caso de circunscrição, né, quando eu tenho um polígono, né, no caso da geometria plana, ele é circunscrito a uma circunferência, a circunferência tangencia interiormente os lados. Então, se você entender essa ideia básica de inscrição e circunscrição, você vai mandar bem. O primeiro bizu que eu dou para você é não de matemática, esse é um bizu de língua portuguesa. Cuidado quando você fala que o triângulo está inscrito na circunferência ou a circunferência é circunscrita ao triângulo. Tem muita gente que se enrola, tá? Se o cara falar, o triângulo está inscrito na circunferência, o triângulo está dentro. Se ele fala que a circunferência está circunscrita ao triângulo, a circunferência está fora. É só você gravar inscrito dentro, circunscrito fora. Então, se x está inscrito em y, quer dizer que x está dentro do y. Se x está circunscrito a y, quer dizer que x está fora de y. Beleza? Então, entendeu essa ideia básica? A gente vai aplicar isso agora em poliedros, em figuras espaciais em 3 dimensões. Tá? Então, basicamente, pessoal, quando eu tenho um polígono na geometria plana, o análogo de um polígono na geometria plana é um poliedro, que é uma figura formada por planos. Ela tem faces, tem arestas e tem vértices. Na geometria plana, a gente tem a circunferência. Qual é o análogo de uma circunferência na geometria espacial? É a esfera, tá? Beleza? Então, a gente vai olhar basicamente poliedros inscritos e circunscritos a uma esfera num primeiro momento, tá bom? Então, eu reservei algumas figurinhas para a gente dar uma olhada aqui. E em cima de cada uma delas, eu vou pegar alguns pontos-chave e aí a gente vai fazer algumas continhas básicas para você já ir se ambientando com essas figuras, tá bom? Dá uma olhada aí, ó. Olha os principais poliedros que a gente vai olhar, inscritos e circunscritos à esfera, tá? Gente, num primeiro momento, eu quero que você entenda bem coisas relativas a cubos e cones, tá? Então, olha para cá. Sandro, por que só cubo e cone? Não tem um icosaedro? Não tem um dodecaedro? Gente, a prova do Enem é uma prova, de certa forma, objetiva. Ele vai perguntar coisas para vocês que têm a ver com a sua realidade. É muito difícil, por exemplo, em raríssimas exceções, você lidar com um dodecaedro, você lidar com um icosaedro, né? O que você tem, geralmente, na sua vida real, são figuras simples. Cone, que você vê no meio da rua, cubo ou paralelepípedo, que você vê no meio da rua, caixas, caixa de leite, caixa de sapato. Então, são figuras que têm a ver com o teu mundo real. Eu não vou ficar colocando aqui poliedros muito complexos, até porque as contas nesses poliedros ficam muito difíceis. E as contas no Enem, em geral, são contas mais diretas, mais simples. Bom, e se você aplicar esses conceitos em poliedros um pouquinho mais complexos, você vai reparar que, em essência, a conta é muito parecida. Bom, então, dá uma olhadinha aqui nesses primeiros exemplos. O primeiro caso que eu quero que você olhe é esse caso aqui. Cubo circunscrito à esfera. Repara que eu falei, cubo circunscrito, ou seja, ele está fora da esfera.
Lembra que a ideia de circunscrição é uma ideia lá na geometria plana de quando a circunferência tangencia interiormente os lados do polígono. Só que agora eu estou em 3 dimensões. O que a esfera tem que satisfazer para estar inscrita em um cubo? Ou, por sua vez, para o cubo estar circunscrito a uma esfera? Repara que é o seguinte, a ideia básica que eu queria que você olhasse é, por exemplo, fazer uma analogia com o mundo real. Pensa, por exemplo, que essa esfera aqui é, por exemplo, uma bola de futebol, uma bola de basquete. E esse cubo que está aqui fora é a embalagem dessa bola, é uma caixa. É a caixa da bola que você comprou lá na loja de esporte. Tá? O que esse cubo tem que satisfazer, o que essa caixa tem que satisfazer para ele estar circunscrito à esfera, ou seja, circunscrito à bola? Basta que essa bolinha que está aqui dentro, ela tangencie interiormente, não mais agora os lados que a gente fala aqui, né? E sim as faces desse cubo. Então, esses 6 pontinhos vermelhos que eu acabei de marcar, você repara que são os 6 pontos de tangência com cada uma das 6 faces do cubo. Então, o cubo está circunscrito à esfera quando a esfera tangencia as faces. Então, esfera, vou escrever aqui para você ficar ligado, esfera tangencia faces. Tá bom? Então, quando a esfera tangencia faces, você tem que o cubo está circunscrito à esfera. Tá bom? Então, olha para cá. A ideia básica que eu queria que você entendesse é essa. Cubo circunscrito à esfera quer dizer que a esfera de dentro está tangenciando cada uma das 6 faces do cubo. 2 na frente, 2 do lado, 1 em cima e 1 embaixo. Beleza? Tá, Sandro, entendi. Entendi que, na realidade, você pode ter uma bola dentro de uma caixa e a analogia é exatamente essa. Bom, qual é o tipo de conta que aparece para a gente fazer nessa figura aqui? Em geral, a conta que dá para fazer é a relação mais óbvia possível entre dimensões do cubo e dimensões da esfera. Você tem que lembrar, pessoal, que na geometria espacial, quando você tem uma figura espacial como um cubo, o que determina as coisas dentro do cubo é o tamanho da aresta dele. Então, se você souber o tamanho da aresta de um cubo, como as arestas são todas iguais, porque as faces são quadrados, se eu sei a aresta de um cubo, eu sei tudo sobre o cubo, tá bom? E na esfera, no caso da esfera, o que determina as coisas dentro da esfera é uma grandeza chamada raio. Então, se você souber o raio de uma esfera, basicamente você pode fazer qualquer tipo de conta dentro da esfera. Então, eu queria saber alguma relação entre a aresta do cubo e o raio da esfera. E para fazer isso, pessoal, é uma conta muito simples de verdade. Tá? Vamos imaginar primeiro. Você comprou uma bola de futebol que está dentro de uma caixa. Olha, a caixa está aqui na minha mão. Se eu estou segurando a caixa na minha mão, essa dimensão que eu estou representando com as mãos separadas é, por exemplo, a altura da caixa, ou seja, é a aresta da caixa, já que a caixa é uma caixa que tem um formato cúbico. Tá? Então, se eu estou segurando a caixa aqui na mão, a altura da caixa representa o que da bola? A bola está aqui na minha mão também, porque a bola está tangenciando interiormente as faces da caixa. Isso aqui da bola, né, é a distância máxima entre 2 pontos na bolinha, na esfera. Como é que é o nome disso? É 2 vezes o tamanho de um raio, o nome disso é diâmetro. Então, repara que para que a caixinha esteja circunscrita à bola, ou seja, para que o cubo esteja circunscrito à esfera, é necessário o suficiente o quê? Que a altura da caixa, ou seja, a aresta desse cubo, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao diâmetro da esfera. Pronto. É exatamente essa conta que eu quero que você saiba. Então, dá uma olhadinha aqui. Se eu tenho um cubo de aresta A, tá bom? E aqui eu já coloquei que a esfera tem um raio R, a condição para que o cubo esteja circunscrito à esfera, a condição é exatamente essa. A aresta do cubo, que é A, tem que ser igual a 2 vezes o raio dessa esfera. Beleza, pessoal? Tá? Então, olha para mim. Não é para você decorar mais uma fórmula, pelo amor de Deus. Ah, então quando o cubo é circunscrito à esfera, a fórmula é essa, A igual a 2R. Não decora fórmulas, entende o processo. Para que o cubo esteja circunscrito à esfera, a aresta desse cubo tem que ser igual ao diâmetro da esfera. Muito simples, tá bom? Vou pegar um caso agora um pouquinho parecido. Ao invés de colocar um cubo circunscrito à esfera, eu vou colocar um cubo inscrito na esfera, tá? Então, a analogia ela fica um pouco diferente, né? Pensa que você vai comprar uma caixa, né? Uma caixa cúbica, e essa caixa cúbica, por exemplo, vai vir numa embalagem que é uma esfera. Ou, por exemplo, você vai comprar uma bola
que dentro dessa bola tem uma caixa cúbica, né? É difícil você pegar um exemplo da realidade onde isso aconteça, porque geralmente as embalagens são embalagens em formato de poliedro, né? E não embalagem em formato de esfera, né? Então, eu tenho uma bola e dentro dessa bola eu vou colocar um cubo. É diferente do que eu fiz, né? Antes eu tinha feito um cubo sendo colocado no entorno de uma esfera. Então, eu vou pegar essa figurinha agora e dar uma olhadinha aqui. A figura é exatamente essa. Você tem um cubo, tá vendo esse cubo aqui? E esse cubo está dentro de uma esfera, ele está inscrito. Pessoal, lembra da ideia de inscrição. A ideia de inscrição é a ideia de que os vértices desse cubo, que eu estou marcando em pontinhos vermelhos, os vértices desse cubo, eles pertencem à esfera. Repara que essa figura é um pouco difícil de entender, porque você pode falar assim, poxa, Sandra, mas esse ponto vermelho aqui, ele está em cima da esfera? Esse pontinho vermelho está em cima da esfera? Sim, é porque é difícil você representar figuras espaciais em duas dimensões. Mas você tem que imaginar que isso é um cubo e os vértices desse cubo pertencem à esfera. Então, nesse caso, para que o cubo esteja inscrito à esfera, vértices do cubo, tá? Vértices do cubo pertencem à esfera. Essa é a ideia básica para você lembrar. Tá bom? Então, os vértices do cubo pertencem à esfera. Beleza, olha para mim. Se os vértices do cubo pertencem à esfera, mais uma vez, eu vou tentar relacionar, de alguma forma, a aresta do cubo com o raio da esfera. Agora, é um pouquinho mais legal de você ver, porque não é uma coisa muito direta. Pensa o seguinte, pessoal. A esfera, né, é um conjunto de pontos, e esses pontos todos eles satisfazem qual definição? Se você pegar qualquer pontinho da esfera e ligar ao centro, a distância desse pontinho da esfera até o centro você chama de raio, beleza? E repara o seguinte, na esfera, assim como na circunferência, a maior distância possível entre dois pontos na esfera, assim como na circunferência, você chama de diâmetro, que é a corda de tamanho máximo, beleza? Então, na esfera, a maior distância possível entre dois pontos distintos se chama diâmetro. Repara que agora, dentro do cubo, se eu tenho um cubo qualquer, tá? De aresta A, por exemplo, a maior distância possível que eu posso pegar entre dois pontos quaisquer em cima, né, das faces desse cubo ou dos vértices desse cubo é uma conta muito simples que você sabe fazer. A maior distância possível é a chamada diagonal do cubo, ou seja, é a distância entre dois pontos que não estão na mesma aresta nem na mesma face. Então, se a maior distância possível entre dois pontos do cubo é a tal diagonal do cubo, e se a maior distância possível entre dois pontos da esfera você chama de diâmetro, como os vértices desse cubo estão sobre a esfera, eles pertencem à esfera, é só você entender que a tal diagonal do cubo tem que ser, na verdade, o diâmetro. Se você não entendeu muito bem, dá uma olhadinha nessa figura aqui. Repara bem, eu quero pegar dois pontos que tenham a maior distância possível entre si, né? Por exemplo, dá uma olhada nesse ponto aqui que eu estou marcando com a setinha, tá bom? E dá uma olhada nesse ponto aqui que eu estou marcando com a setinha. Repara que esses dois pontinhos que eu marquei, vou marcar mais forte aqui para você ver, esses dois pontos não estão na mesma aresta, tá vendo que eles não estão na mesma aresta? E, além disso, eles não estão na mesma face. Se você, por acaso, você pegar esses dois pontos aqui e você ligar esses dois pontos, quando você liga esses dois pontos, esse segmento vermelho que a gente acaba de fazer, esse segmentozinho vermelho aqui, a gente chama de diagonal do cubo. Tá vendo? Beleza? Essa é a diagonal do cubo. Pô, Sandro, se o cubo tem aresta A, eu sei que a diagonal do cubo tem uma formulazinha, é verdade. A diagonal do cubo, a formulazinha para ela é A raiz de 3. Né? Na verdade, é só você lembrar que você pode fazer um Pitágoras aqui dentro do cubo. Mas o meu objetivo não é esse. Dado que eu já sei que a diagonal do cubo é aresta vezes raiz de 3, está aqui. Essa é a diagonal. Só que, por sua vez, gente, essa distância aqui, que a gente chamou de diagonal do cubo, é a maior distância possível entre dois pontos da esfera. Porque, se você reparar com mais atenção, a diagonal do cubo ela passa pelo centro do cubo, que está aqui o centro do cubo. Só que, além disso aqui ser centro do cubo, isso também é centro da esfera, porque tanto o cubo quanto a esfera
são figuras simétricas entre si. Então, se a diagonal do cubo é exatamente igual ao diâmetro da esfera, então a continha que a gente pode fazer é essa. 2r, que é o diâmetro dessa esfera, tem que ser igual a a vezes raiz de 3. Tá bom? Beleza? Então, nesse primeiro bloco, a gente entendeu a ideia de cubo inscrito e circunscrito na esfera. A gente vai aplicar esses mesmos conceitos agora com outros poliedros. E aí, no final desses blocos todos, no último bloco, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar essa ideia. Beleza? Bom, daqui a pouco a gente volta aí. Um abraço.